Bom, o que que levou cada uma de vocês, pensando que o início da carreira de vocês começou por um caminho, né? E foi mudando ao longo do percurso, o que que levou vocês a se interessar pela teologia? Bom, eu cresci no ambiente de igreja, corria pelos corredores enquanto o coral estava ensaiando, né? Então, desde a EBD, dos pequenininhos até minha maioridade, sempre nesse ambiente. E eu sempre tive muita curiosidade em ensinar e aprender essas narrativas. Só que a minha ideia de Bíblia, ela sempre foi muito pautada na questão criacionista, naquela coisa literal. Tá escrito, então é daquele jeito. E aí eu fui descobrindo que pode ser que não. Pode ser que existam outras narrativas, outras teologias. E aí depois de muitos anos, já com o meu emprego, eu falei, eu acho que está na hora de retomar aquela vontade de estudar e me aprofundar sobre isso e discutir sobre isso. E aí eu percebi que não tem muitas mulheres que são vistas, né, na academia ou ditas de púlpito, né, nas igrejas. E isso que me motivou a ir atrás desse estudo. Então, eu dei uma pesquisada nas faculdades, eu falei, tá, eu preciso dialogar, então, com uma teologia que esteja presente no meu contexto. Teologia da missão integral e teologia latino-americana. Então, eu fui atrás e comecei meus estudos. Hoje, eu sou mais voltada para teologia negra, teologia mulherista, que eu estou desenvolvendo um artigo, vai fazer parte de um livro, em breve, sobre a teologia mulherista, que são uma teologia a partir da mulher negra, né? Inclusive me chamou a atenção esse termo. Você pode falar pra gente mais ou menos qual a diferença entre teologia mulherista e teologia feminista? Porque feminista é muito corriqueiro até, né? Sim. Tipo, pelos corredores aqui da Ibabe até já tem bastante gente que discute isso, mas mulherista. Ela vem do termo humanist, do norte-americano, e tem também uma ligação com a teologia africana. Então, as mulheres, as matriarcas, lutando por seus direitos e não se encaixando no feminismo, porque o feminismo ele abarca mulheres brancas, direitos das mulheres brancas, e deixa de fora os corpos femininos negros. Então, enquanto as mulheres brancas conseguiam os seus direitos, as mulheres negras continuavam servindo essas mulheres brancas, como empregadas, cuidadoras dos filhos. E a gente teve até um caso recente, né, em Recife, da mulher que trabalhava com uma mulher branca e o filho dela acabou caindo de um andar. Exatamente. Então, a teologia mulherista ela vai tratar desses corpos, dessa narrativa, a mulher negra Tem essa com especificidade. o divino. Ela é bem específica. Inclusive, Alice Walker, ela fala que o mulherismo está para o feminismo como o roxo está para a lavanda. O roxo ele é mais extravagante. Ele é a mistura do azul com o vermelho. A lavanda, o lilás, ele está diluído com o branco. Então, a mentalidade do feminismo é embranquecida. Enquanto o roxo ele é extravagante, a mulher preta é aquela que luta contra o sexismo, contra o racismo. São lutas diárias que são diferentes de uma mulher branca. Sim. E o roxo, assim, ele é usado na teologia, né? Ele está como uma cor que você percebe assim nas roupas dos padres, do clero, aparece o roxo. E ele é uma cor difícil de assimilar. O olho é difícil de assimilar o roxo. Então, assim, a mulher negra ela está presente, mas ela é invisibilizada. Por isso o roxo representa essa luta. Que bonita essa Dói. analogia. É, Dói. E é lindo esse movimento. e necessário, muito necessário, Muito. né? Muito. Precisa ser divulgado. Sim, é como um jardim, usando uma metáfora do jardim. Existem. É um só terreno, mas existem diversas flores, a diversidade. Então, não é uma luta contra uma pessoa branca, mas é uma luta para que eu tenha o mesmo direito de uma pessoa branca, que eu seja tratada de igual forma. Até essa metáfora do jardim, ela é ótima se você pensar que cada planta do jardim precisa de cuidados diferentes, né? Estando no mesmo ambiente. Sim, perfeito. E você, Paty? Eu... Paty Olha... numa
Gente, a gente se relaciona há bastante tempo. Ela fez Sim. vários cursos, mas hoje que estamos aqui Primeira nos vez nos conhecendo tocando. ao vivo, né? Muito bom. É muito bom. Privilégio estar aqui. Agradeço o convite também. Olha que interessante. Eu parto do mesmo lugar que você. Eu fui atrás de uma outra profissão, outras formações. E a teologia foi uma coisa de que quando a minha vida estava estabilizada, eu pensei, por que não, né? Porque mesmo tendo a vontade de estudar teologia desde cedo, o lado, vamos dizer, religioso dizia, mas para quê? Você é mulher? E o lado não religioso dizia, para quê? Isso não dá dinheiro. Então, não faz é sentido. Acaba que teologia, É, assim, não sei para se... mulheres principalmente, né? Mas Exato. para a maioria das pessoas que eu conheço, acaba sendo uma segunda graduação. Por causa Exato. da estabilidade financeira também, né? A não ser que a sua igreja já te apoie desde da sua adolescência para você seguir por essa formação. E isso não é comum Não. entre as mulheres, só assim para ser a primeira graduação. Normalmente acaba sendo a segunda, porque a pessoa já se estabilizou e aí Isso. vai. E esse caminho que eu tentei traçar na teologia, eu demorei muito, porque a minha vontade era... Já fazia muito tempo. Eu me formei primeiro em desenvolvimento da primeira infância e depois eu me formei em fotografia. Coisa nada a ver com a outra, mas agora é teologia, né? Eu Mas sou... acaba que também te ajuda Sim. nesse momento que você tá do homeschooling com seus filhos, né? Sim, sim, me ajuda bastante. A teologia, na verdade, foi reforçada essa vontade de estudar através dos meus filhos. Porque pela primeira vez, meu filho me olhava nos olhos, me fazia uma pergunta, que eu conhecia a resposta automaticamente, que eu, minha vida toda, escutei aquela resposta, mas olhando para a cara dele, não saía. Eu falei assim, mas por quê? Né? Por que eu vou responder isso? Tem que ter uma outra opção, né? E eu não tinha coragem de repetir as coisas que eu nem... Porque quando você vai... A relação de filho, né? De ensinar, é muito próxima. E a gente sempre... E como mãe, pelo menos a minha experiência, é que eu tô sempre pensando o que isso vai gerar no futuro, né? Sim. Então, o que eu falar agora vai gerar no futuro pro meu filho. Então, eu falei, vou estudar. Aí eu conversei com um amigo que cresceu comigo, teólogo, assim, cara cabeça, mestre e tal. E falei, quero estudar teologia. Ele falou, você? Eu falei, eu... Então faz o seguinte, vou te indicar esse livro, você lê esse livro, depois que você terminar, você conversa comigo, né? Aí ele indicou, eu não sei se vocês conhecem, em português, eu vou traduzir, Paulo e a Fidelidade de Deus, um livro em inglês, que é maior que a Bíblia, do N.T. Wright. E assim, eu fiquei toda feliz, peguei o livro, comecei a ler, né? Mas eu vou aprender e tal. E comecei a chegar para ele com perguntas. Aí a primeira reação foi, você tá lendo, né? Eu falei, tô, né? E eu tenho essas perguntas. Tá, mas assim, pensa bem e tal. Então aí eu percebi que não foi um encorajamento, foi um jeito de me desencorajar na área, né? Tipo, essa área não é para você. E eu fiquei na minha... Aí eu conversei com outro amigo, alguns anos depois, como as coisas passam. E falei, tenho essa vontade. E ela não vai embora. E eu quero estudar teologia, porque tem coisa que pra mim não faz sentido e eu preciso entender melhor. Aí ele falou, que maravilha, porque a teologia precisa de mulheres. Sim. Então, Fábio Mendes, obrigada. ele me encorajou e foi a primeira pessoa que olhou pra mim e falou assim, vai, faz, eu falei, teologia é apaixonante. Por que não? A sua voz é importante, né? A sua perspectiva, o que você tem a colaborar, vai ser uma visão que só você tem, né? Então, vai,